Olá para você que nos prestigia por meio das nossas plataformas digitais. O Agora fala hoje de alegria, cultura e tem com a gente aqui um convidado muito especial. Eu apresento para vocês Valério Peguini. Seja muito bem-vindo, Valério. Muito obrigado pela oportunidade, de estar divulgando esse trabalho aqui com vocês. É um espetáculo que chama-se Entre Quatro Paredes, escrito pelo Jean-Paul Sartre, que é um autor francês, filósofo que também ele é da corrente do existencialismo, Foi casado com a Simone de Beauvoir e é uma peça que foi escrita em 1944. Ela foi feita no Brasil pela primeira vez em 51 com a Cacilda Becker, o Sérgio Cardoso e a Nídia Alicia, com direção de um italiano chamado Adolfo Celli, no Teatro Brasileiro de Comédia, uma peça que foi proibida pela igreja. Não sabemos se essa peça seria proibida hoje. É uma coisa que o público é que vai dizer para a gente, Então, eu apresento para vocês, mas ele dispensa apresentação, porque ele é muito conhecido, atuante na área da cultura, já fez trabalhos fora do estado, se apresentou fora do país, é um currículo que, se eu for contar aqui, ninguém assiste ao programa, porque é muito grande, né, Valério? É uma enciclopédia, A gente brinca que é uma enciclopédia, que em 2005, eu saí de Divinópolis para passar 4 dias em São Paulo e passei 7 anos, porque eu recebi um convite do meu ídolo para trabalhar no teatro, eu trabalhava com o Zé Celso Martinez Correia. Eu ia assistir os espetáculos e comecei a me corresponder com ele por e-mail. Aí eu comentei que eu estava em São Paulo e ele respondeu imediatamente com um convite para ser meu secretário. Isso eu estou contando um livro que eu estou escrevendo sobre esse período que eu passei, que foi um período de 7 anos, foram os períodos formadores. Eu era aluno de jornalismo do Pitágoras, era Fadon na época, e não voltei mais para Divinópolis. Fiquei 7 anos, fiz trabalhos como Sertões, Bacantes, O Banquete, Cacilda, peças que eu só via em grandes jornais de grande circulação, revistas, televisão, De repente eu estava lá, trabalhando ao lado desse diretor genial, convivendo diariamente com essa pessoa, tendo uma troca de sabedoria, que eu digo que meus amigos falam que eu não fiz uma universidade, Foi uma pluridiversidade. E que isso me deu uma bagagem muito grande, uma oportunidade que poucas pessoas tiveram, Ainda mais agora, depois de tanto tempo. Fiz espetáculos também em várias capitais brasileiras. Nós tínhamos um projeto chamado Dionisíacas em Viagem, que era um projeto que eram 4 peças do repertório do Teatro Oficina para 8 capitais brasileiras, em tendas armadas para 2.000 pessoas. Nós apresentamos aqui em BH, na barragem de Santa Lúcia. Algumas pessoas da cidade, inclusive, estiveram assistindo essas 4 peças. Foi um projeto que foi um marco, no teatro brasileiro. Não se faz mais o que foi feito há 10 anos. E, retornando a Divinópolis, nós criamos o Grupo Baal, que é um grupo que a gente trabalha, é um grupo ligado à encenação de grandes autores. Nós estamos estreando esse ano com esse espetáculo, que é o Entre Quatro Paredes do Sartre. E nesse espetáculo nós tivemos um preparo, fizemos um projeto em parceria com a Universidade do Estado de Minas Gerais, que é um projeto de extensão, e a partir desse projeto de extensão nós fizemos esse espetáculo como uma conclusão mesmo desse projeto. Então, para quem não se lembra do sucesso no ano passado, Freud em pessoa, ele estava à frente e foi um grande sucesso em Divinópolis. Eu não sei se um grande sucesso, foi uma peça controversa, porque era um monólogo. Mas exatamente por isso. Era uma peça incomum, vamos dizer assim, uma peça que nós apostamos tudo, investimos muito, tivemos a possibilidade de trabalhar com grandes profissionais do visagismo, aqui em Divinópolis, como o Marlon Freitas, e ele nos ajudou muito na caracterização desse personagem, tanto na questão da barba, de colocar no tom certo, com o cabelo. Era uma prótese calva, Os divinopolitanos estão fazendo prótese agora em cima. A minha era calva, para fazer um homem de 70 anos, com câncer avançado, já bem doente, no final da vida, refletindo sobre a própria vida. Então, foi um espetáculo que foi visto também por vários estudantes, um espetáculo que teve uma repercussão
tanto positiva, como tiveram pessoas também que não se identificaram com ele. Mas isso também faz parte do processo, né? Eu acredito que o teatro ele é para causar uma reflexão. Nem todas as pessoas elas vão estar preparadas, às vezes, para ver aquilo. Exatamente, não é só aquela coisa de rir, de se divertir. Tem que chamar atenção para alguma causa, para despertar nas pessoas que, às vezes, não têm oportunidade de ver em outros locais. Sim, nós estamos participando de um projeto aqui cultural na cidade, um projeto que a nossa participação é um tanto controversa, porque é um espetáculo que ele difere de todas as linhas, né, de atuação que se praticam aqui na cidade. Esse projeto, isso já existiu muitas vezes aqui na cidade, que é o projeto de reunir grupos desde 96, com a Mostra Divergente de Teatro, que era um evento que eu participei, cada grupo se apresentava em uma praça da cidade, e foi um projeto muito interessante também na época. Mas havia uma certa diversidade, né, de grupos, enfim. Aqui eu acredito que o teatro seja muito ligado a uma questão comercial de exibicionismo, um exibicionismo barato, uma questão de uma coisa quantitativa, barata, uma mercadologia quantitativa barata que não é uma linguagem de teatro. Isso não é uma linguagem de teatro. O teatro não pode ser medido pelo que vende mais, pelo que vende menos. As pessoas só fazem um estilo. Parece que quando você assiste as peças aqui, você está vendo uma coisa só. Todo mundo parece que faz a mesma coisa, você não vê diferença. Talvez por isso não seja tão valorizado, você acha? Eu acho que os artistas, ou melhor, o que é valorizado não tem valor, né? Porque a gente vê muitas vezes um foco que é dado, eu acho que o Teatro Gravatá está aí, é aberto para quem quiser se apresentar lá, né? Paga-se uma taxa altíssima, que eu acho. Também, eu tenho essa observação, que eu acho uma taxa alta, que já afasta, né, a possibilidade para determinados grupos que não conseguem arcar com isso. Nós não temos uma cidade que tem equipamentos culturais variados, apesar de ter espaços públicos que não são aproveitados. Nós temos, por exemplo, aqui embaixo a estação ferroviária, que está num estado de decadência, em que nós ensaiamos lá, né, com uma sessão da Secretaria da Cultura, mas que um lugar que não tem bebedouro, um lugar que não tem banheiro direito, que as telhas estão caindo, que o telhado está caindo, que está se deteriorando, isso não é de hoje. Isso é um movimento de décadas de deteriorização dos bens culturais. A gente vê um casarão, o único casarão que sobrou do século XVIII, depois de terem demolido todas as casas belíssimas que existiam, de uma arquitetura belíssima na cidade, a cidade foi toda soterrada. Então a cidade está presa nessa questão exibicionista de artistas que usam palco, chegam com a roupa do corpo, não se preocupam não se preocupam com o autor, não se preocupam com a produção, com o acabamento dos cenários, com o acabamento de figurino, com uma direção de arte criada desde o entendimento, para embelezamento de um espetáculo. Então, eu acredito que isso também, a gente sofre uma consequência disso, que é uma falta de uma fidelização do público em relação ao teatro, né? Eu acredito que nós temos a sorte de ter um espaço que nós não tínhamos há 20 anos atrás. Não tínhamos, pagava-se muito caro, era uma coisa quase que impagável para se apresentar em teatro, então a gente sempre, na época, optávamos por fazer um teatro que era uma linguagem de teatro de rua, e muitas vezes fomos impedidos por esses órgãos públicos de nos apresentar. Então o teatro, eu acho que é muito desprestigiado, a cultura em Divinópolis é uma cultura desprestigiada em todos os aspectos, né? Nós não compactuamos com essa valorização que acontece às vezes excessivas dos poucos, dos escolhidos, se você é amigo, tudo bem, se você é compadre, o compadre vai falar mal do compadre. Tem uma política cultural de compadrio, e isso não se pratica, não é de hoje, isso é há décadas que a gente vê isso se arrastando. São questões que acontecem à nossa revelia, que elas perduram há muito tempo, e eu acredito que nós, como um grupo que vai contra essa corrente, a gente tem uma possibilidade de mostrar ao público algo diferenciado, algo que foi pensado desde a escolha de um texto difícil, um texto que propõe uma reflexão, porque são 3 pessoas que morrem e estão no inferno, 2 homens e uma mulher. E eles são condenados a viver exatamente ali, eternamente, os 3 juntos. E isso é uma reflexão sobre a própria vida, sobre a vida que a gente quer viver, sobre essa questão do consumismo, essa questão da juventude eterna, essa questão dos valores
esses valores comerciais, esses valores de consumo, que esses 30 milhões de pessoas que passaram da classe baixa para a classe média e que não tem cultura, que essas pessoas que não frequentam o teatro, que elas vão para o shopping, que elas se preocupam apenas com a questão comercial das coisas, né? Com o consumo superficial das coisas. As pessoas, esse público não está interessado num espetáculo reflexivo. E é o que a gente traz em Divinópolis. A gente tem a sorte de ter sempre apresentações com sessões lotadas. O público parece que entendeu um pouco a nossa proposta, e isso gerou na gente uma felicidade, uma segurança muito grande de continuar nesse caminho. Ok. Espetáculo, então, que está marcado entre quatro paredes para o próximo domingo? Não, é o próximo sábado. Próximo sábado, dia 8, no Teatro Gravatá. Fique à vontade, Valério, para fazer um convite para as pessoas para participar com vocês desse momento de reflexão. Sim, é um espetáculo que foi escrito pelo Jean-Paul Sartre, um espetáculo inédito em Divinópolis. É um espetáculo que é muito montado, né, por grupos jovens, é um espetáculo com 3 personagens, mas nós teremos 8 pessoas em cena. É uma novidade que a gente também está trazendo em relação ao texto, uma nova interpretação, recriando esse clássico, né, que é uma peça clássica, um texto realmente de uma beleza, de uma reflexão a cada frase, mas é um espetáculo também que tem um tom de comédia, porque é uma situação tão absurda, que é 3 pessoas no inferno, que isso também não deixa de ter um lado bem-humorado, né? E eu quero convidar o público também a assistir esse espetáculo. Tem uma estreante nesse elenco, que além de todo o elenco, claro, mas a Gabriela Ribeiro, que está estreando nesse espetáculo. Nós temos o Paulo Marota, nós temos a Paula Alves, nós temos o Leopoldino Neto, Gabriel Andrade, Flávia Tereza, Rita Matiusso. Acertei o nome dela hoje, é um nome difícil, eu sempre confundo. E também tem o Rodrigo Fernandes no elenco. Eu faço a direção, a produção é do Elison Moraes, que é um itaunense que assistiu Freud em pessoa e quis produzir os nossos trabalhos. O poder do teatro realmente não tem limites. Então, eu quero convidar, né, os nossos espectadores pelas nossas plataformas digitais, as pessoas que estão vendo essa entrevista, que venham para o teatro no dia 8. A bilheteria lá abre 1 hora antes. Os convites, os ingressos estão sendo vendidos a preço popular, no preço de R$15 antecipado na Boutique do Livro. E a bilheteria lá abre 1 hora antes do espetáculo, já no dia 8. Ok, boa sorte para vocês lá. Muito obrigado. A gente sempre fala quebra a perna ou merda no teatro, que é a nossa linguagem. Tá bom? Muito obrigado. Ok, gente, lembrando que é no próximo sábado, às 8 da noite, no Teatro Gravatá. Vá lá, afinal, teatro é conhecimento, teatro é cultura.